Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 15 de maio de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes aqui com a gente a sessão dessa quinta no Tribunal Superior Eleitoral. E quem explica para a gente os processos dessa manhã de julgamentos é o advogado Alex Ladislau. Tudo bem, doutor Alex? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo de novo. Graças a Deus, estamos à disposição. Vamos para a pauta? Vamos. Bom, a pauta tem 6 processos previstos. Destaque para o caso que deve abrir a sessão dessa quinta. Uma discussão sobre impulsionamento de propaganda eleitoral negativa. Processo com origem em Taubaté, São Paulo, que contesta uma multa de R$50 mil por impulsionamento por meio do Facebook nas eleições do ano passado. O recurso é de Sérgio Luiz Vitor Júnior, que se candidatou à prefeitura da cidade e venceu a disputa. A justiça entendeu que foram 10 anúncios irregulares, multa de R$5 mil por anúncio, total R$50 mil. Bom, a defesa do prefeito tenta anular a condenação e, consequentemente, a multa. É por aí que a gente começa, doutor Alex? Esse processo, ele fala exatamente sobre impulsionamento negativo. O impulsionamento nas redes sociais de propaganda eleitoral, ele é permitido, mas tem um requisito, tem que ser de propaganda positiva, para falar bem do seu candidato. Ele não pode ser utilizado para atacar os adversários de forma negativa. E isso é considerado a propaganda negativa e, se é feito através de impulsionamento, ela pode receber a multa. No caso, em análise desse processo, houve 10 vídeos que teve multa de R$5 mil cada um deles, né? O juiz da zona eleitoral não aplicou a multa, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aplicou a multa, houve um agravo regimental, um recurso especial para o Tribunal Regional, que inadmitiu o recurso especial, e aí houve um agravo em recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral. Monocraticamente, o relator também inadmitiu o agravo em recurso especial e hoje vai ser julgado o agravo regimental em agravo em recurso especial. A gente está falando de um caso, né, do ministro Floriano de Azevedo Marques. Eu vou chegar aqui nesses termos, né, nessas expressões que nem todo mundo conhece. Vou pedir para o senhor simplificar para a gente, mas antes eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os requisitos, né, de um recurso especial. Não é qualquer tipo de ação que chega e que pode chegar aqui nesse formato, não é isso? Exatamente. O recurso especial ele é previsto na Constituição Federal, no artigo 105, e no caso do recurso especial eleitoral, ele tem que ter um dos 2 requisitos que eu vou falar. O primeiro é se o regional ele inadmitiu, não aplicou uma lei federal. Então, se houve o descumprimento de uma lei federal no acordo do recurso analisado pelo regional, cabe recurso especial eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral. O segundo seria uma disputa de jurisprudências. Um regional decidiu de uma forma e outro regional decidiu de outra forma num caso semelhante. Aí há um dissídio jurisprudencial que pode chegar também a ser analisado em recurso especial. Se não ficar comprovado um desses 2 requisitos, o recurso especial sequer é admitido. Nesse caso, não foi admitido no regional, foi interposto um agravo em recurso especial para que o Tribunal Superior Eleitoral pudesse analisar se existia ou não os requisitos para o recurso especial. O ministro relator, monocraticamente, também inadmitiu. E aí surge o agravo regimental em agravo em recurso especial. É um nome grande, né, Paulo? Mas para que as pessoas possam entender, como o ministro monocraticamente manteve a decisão do regional, o agravo regimental leva essa decisão para o plenário, para o colegiado, para ser referendada ou não pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. É que o senhor me explicava até antes da gente entrar aqui no ar, né, ao vivo. Pode contestar, né, aprovar uma lei federal ou então mostrar que há uma divergência ali entre 2 tribunais regionais eleitorais e o TSE bate o martelo, não é isso? Isso, aí seria uma forma de uniformização da jurisprudência, né? Se existe divergência entre regionais, esse caso chega ao Tribunal Superior Eleitoral para o TSE decidir quem realmente tem a decisão e firmar a jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral desse caso. Ok, bom, primeiro caso da manhã então, o caso do ministro
Floriano de Azevedo Marques. Bom, a sessão dessa manhã no TSE começa a qualquer momento e tem outros 5 itens. 4 deles também se referem à propaganda eleitoral. Há casos de fake news, de mentiras, de inobservância do limite legal, de propaganda antecipada e mais um caso último do dia de hoje, o 6º item de impulsionamento. São casos dos ministros Antônio Carlos Ferreira e também André Ramos Tavares. Eu vou começar aqui pelo terceiro, não pelo 2º item aqui. Doutor Alex, um caso de Ribeirão Preto, com origem em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, do ministro Antônio Carlos Ferreira. Explica pra gente o que é isso, é fake news, é mentira, que caso é esse? Na realidade, trata-se aqui de fake news, que é você divulgar informação sabidamente inverídica. No caso aqui, o Ricardo Silva foi investigado por uma operação da Polícia Federal chamada de Savandija, mas ele não foi sequer denunciado pelo Ministério Público. E dentro do processo eleitoral, o adversário dele utiliza esse fato para associá-lo à conduta ilícita e que não foi comprovada pela Justiça. Então, todos sabiam que isso não era algo verdadeiro, mas tenta-se aí utilizar da passagem dele por uma investigação para descredibilizar o nome dele junto ao eleitorado da cidade. E o tribunal entendeu que sim, era uma propaganda negativa por meio de fake news e houve a condenação, só que o Tribunal Regional Eleitoral entende que não seria caso de multa, porque não caracterizaria, segundo o Regional de São Paulo, que teria o anonimato. Chega no Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público se manifesta pela mudança da decisão do regional e a aplicação da multa. O ministro relator monocraticamente reverte a decisão do regional e aplica a multa do artigo 57D da Lei 9.504. Um caso interessante, diferente aqui, o que foi vencido na decisão monocrática do ministro entra com embargos de declaração e o ministro despacha dizendo que o recurso certo seria o agravo regimental, como nós falamos há pouco, decisão monocrática que precisa ser referendada pelo colegiado, se ataca através de agravo regimental. Ele diz que o recurso correto é o agravo regimental, pela fungibilidade dos recursos ele recebe os embargos e abre prazo para que, se o recorrente quiser, possa complementar o seu agravo regimental. E o que vai ser julgado hoje é exatamente o agravo regimental. Se mantém a decisão do relator em aplicar a multa por divulgação de fake news ou se mantém a decisão do regional que não aplicou a multa. É o terceiro caso dessa manhã, portanto, origem Ribeirão Preto, é já um julgamento em lista do ministro Antônio Carlos Ferreira. Bom, a gente falou do primeiro, falou do terceiro, vou voltar para o segundo. Agora, então, um caso com origem em Manaus, no Amazonas, um caso que se refere à aprovação de contas e que tem alguma semelhança com o primeiro processo aqui que a gente discutia em relação a essa... O recurso especial. Isso, e também essas decisões ali que podem ser divergentes de tribunais regionais eleitorais e que chegam ao TSE, não é isso? Isso. Esse caso, o objeto dele é diferente, mas no final nós vamos chegar nesse consenso aí do primeiro caso. O que aconteceu aqui? O candidato a vereador recebeu doação de outros candidatos majoritários que não estavam ali, não eram do seu partido, que é vedado pela legislação eleitoral. E ele não recebeu recursos, ele recebeu doação como santinhos e outras propagandas e declarou na sua prestação de contas. O Tribunal Regional, o juiz e o Tribunal Regional aprovam as contas com ressalvas, determinando a devolução daquele dinheiro que foi recebido ou aquele que correspondesse ao dinheiro, aqueles bens recebidos por o outro candidato majoritário que não era do seu partido. Ele recorre ao Tribunal Superior Eleitoral, alegando dissídio jurisprudencial, dizendo que o Tribunal Regional do Amazonas entende diferente de outros tribunais regionais, mas que, segundo o relator, na decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial, não foi feito o cotejo analítico de forma correta, ou seja, ele não demonstrou a igualdade entre os acordos paradigmas e também que houve essa divergência de entendimento sobre o mesmo tema. E é inadmitido o recurso especial na origem, é inadmitido o recurso especial monocraticamente pelo relator e agora vai ser julgado o agravo regimental,
que é a decisão do colegiado para referendar ou não a decisão monocrática do relator. É o segundo item dessa manhã, um caso que se refere à aprovação de contas, como o senhor explicava aqui para a gente. Outro caso do ministro Antônio Carlos Ferreira. A gente já falou de primeiro, segundo, terceiro processos. Vamos para o quarto agora, a gente volta a falar de propaganda eleitoral irregular, agora relatado pelo ministro André Ramos Tavares. Explica para a gente que caso é esse, doutor Alex. A legislação eleitoral, ela determinou, ao longo do tempo, houve um avanço com relação ao tamanho das propagandas que eram permitidas, né? Então, existem alguns tamanhos como adesivos de carro, é proibido, por exemplo, o outdoor. E aí, sempre que havia uma legislação regulamentando, havia aí alguém com uma ideia muito brilhante e assim, driblando a legislação. Então, quando proibiram o outdoor, eu me lembro que algumas pessoas adesivavam o ônibus e paravam em um lugar estratégico da cidade, o ônibus todo adesivado, e aquilo ali tinha um efeito outdoor, né? Atingia o eleitor como se um outdoor fosse. E aí começou a ter uma delimitação do tamanho das propagandas que podiam ter em carros e em ônibus, inclusive nos comitês eleitorais. No comitê eleitoral é permitido uma propaganda, né, que vai qualificar ali, dizendo que aquele local é o seu comitê eleitoral, de no máximo 4 metros quadrados. No caso, em concreto, o adversário alegou que a propaganda estava acima do limite legal e houve aí a aplicação da multa pelo juiz eleitoral, confirmado pelo regional, entrado com recurso especial inadmitido na origem, o agravo em recurso especial inadmitido pelo relator e agora o agravo regimental que vai ser analisado pelo colegiado do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor me explicava que é um efeito outdoor, né? O outdoor não é permitido nem o efeito outdoor, né? Não vale ônibus, não vale parede, não vale a sede do partido político, tem um limite de tamanho, Tem um limite, né? de 4 metros quadrados para o comitê. Inclusive nas residências há um limite. Você não pode, por exemplo, eles limitam um adesivo. Aí eu já vi casos da pessoa botar 4, 5 adesivos. Acaba tendo um efeito outdoor, porque está extrapolando o limite que a lei determinou. É um caso, então, do ministro André Ramos Tavares, o quarto caso da manhã dessa quinta-feira. Portanto, quinto caso, vamos seguir aqui com a pauta dessa manhã de quinta-feira, um novo caso sobre propaganda, agora propaganda antecipada por meio das famosas palavras mágicas, né, doutor Alex? Vamos começar por aí. Origem Ribeirão Pires, São Paulo, relatado também pelo ministro André Ramos Tavares. Contesta ali as palavras mágicas. O artigo 36 da lei eleitoral, ele determina que é permitido a propaganda eleitoral desde que não haja o pedido expresso de voto. Então, antes do período eleitoral, antes de 15 de agosto, o que um pré-candidato pode fazer? Ele pode dar entrevistas, ele pode participar de podcasts e dizendo, olha, eu fiz isso, eu já fui um prefeito, um vereador, eu quero disputar ao cargo tal, eu pretendo, ele pode até dizer quais os projetos ele tem para determinado cargo. Ele não pode pedir voto. A evolução da jurisprudência entendeu que não bastava o voto expresso, o pedido de voto expresso, eu quero o seu voto, mas também as palavrinhas mágicas, eu conto com o seu apoio, eu conto com o apoio da sua família. Essas palavrinhas mágicas que são interpretativas, mas que podem levar a entender um pedido de voto, também elas são analisadas. E no caso em concreto, houve aí uma propaganda antecipada com as chamadas palavrinhas mágicas e essas palavrinhas mágicas que levaram à condenação aí do juiz da zona eleitoral lá de São Paulo. O TRE manteve a condenação e aí estamos já iniciando a sessão. Exatamente, doutor Alex. Vamos direto do ministro Nunes Marques. Já chamou? Vamos ao vivo até lá. Vice-presidente do TSE.
Você acompanha o começo da sessão de hoje, direto do Tribunal Superior Eleitoral, ao vivo. Você vê aí na tela o ministro Nunes Marques, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já fala, a sessão já começou. A gente está tentando restabelecer aqui o áudio da sessão no Tribunal Superior Eleitoral e a qualquer momento a gente coloca aqui também o áudio, você já vê o vídeo aí, já agora. Cumprimentando o senhor secretário, João Paulo Oliveira, a quem solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 13 de maio de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h13 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 12 processos e a sessão foi encerrada às 19h52. Indago aos senhores ministros se há alguma observação, anotação ou retificação em face do conteúdo da ata que acaba de ser lida. Não havendo, declaro-a aprovada. Primeiro processo chama julgamento o item 1 da nossa pauta, agravo regimental no recurso especial 0600-387-09, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, a quem eu tenho a honra de passar a palavra. Excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes Marques, em nome de quem cumprimento os demais ministros e a ministra corregedora, com uma especial saudação ao ministro Gilmar Mendes, que nesta manhã perfila na bancada, senhor secretário João Paulo, vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, um cumprimento aqui especial aos estudantes do curso de Direito da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, senhores, senhoras advogados, advogadas, servidores e servidoras. No caso apregoado, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou provimento ao recurso eleitoral interposto pela hora agravante e deu provimento ao apelo manejado pela agravada para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a representação proposta em desfavor do agravante, candidato ao cargo de prefeito do município de Taubaté, São Paulo, nas eleições de 2024, por impulsionamento em sua página na rede social Facebook de 10 publicações de conteúdo negativo, caracterizado por críticas ao candidato da agravada ao mesmo cargo e aplicou ao agravante a multa prevista no artigo 57C, parágrafo 2º da Lei 9504, no valor de R$5.000 para cada um dos 10 anúncios, totalizando R$50.000. A negativa de seguimento ao agravo do recurso especial se deu pela incidência das súmulas 26 e 30 desse tribunal, considerando os seguintes fundamentos. Em relação à súmula 26, uma vez que o agravante não infirmou de forma específica e concreta o fundamento da decisão denegatória do recurso especial atinente à aplicação da súmula 30, limitando-se a repetir as razões do apelo nobre e afirmar que não houve um pedido de não voto. E as críticas veiculadas nos vídeos impugnados se referiram a temas relevantes do debate político e estariam dentro dos limites da liberdade de expressão. Os argumentos apresentados no agravo de em recurso especial não são capazes de infirmar os termos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, sobretudo porque não foram demonstrados os motivos pelos quais a jurisprudência citada na decisão agravada não se amoldaria ao caso dos autos, o que é necessário para que se considere devidamente infirmado o fundamento alusivo à incidência do verbete sumular 30 do TSE, e cito aqui alguns julgados precedentes. A inviabilidade do próprio recurso especial, outro sim, se dá pela incidência da súmula 30 do TSE, tendo em vista que o TRE São Paulo assentou o conteúdo negativo da propaganda eleitoral impulsionada na espécie, pontuando que os 10 vídeos divulgados pelo agravante em sua página da rede social, contém críticas ao candidato ao cargo de prefeito do município de Taubaté pela coligação Taubaté que a gente quer. Eu adendo aqui o fato de que a alegação de que estes vídeos, essas manifestações se respaldariam na liberdade de expressão e seriam críticas políticas, ela colide com, de um lado,
o entendimento já assentado desse tribunal que o impulsionamento de propaganda nas redes sociais é vedado quando esse impulsionamento emula conteúdo crítico, negativo, desairoso aos opositores. É dizer, a crítica é respeitada, mas o recurso ao impulsionamento pago é vedado em relação à crítica. Por outro lado, como ficou vertido no acórdão de origem, é incontroverso que o conteúdo destes 10 vídeos continha, inegavelmente, conteúdo desairoso, negativo, crítico ao candidato opositor. E eu cito aqui no meu voto alguns trechos muito ligeiramente. Por exemplo, agora o problema é com você, porque você quebrou a cidade, você deixou a cidade endividada. Você, com a minha idade, a única coisa que você tinha feito é ter um emprego com o Roberto Peixoto e foi mandado embora porque ele reclamava que você chegava às 10 e ia embora às 10h30, só ficando jogando joguinho. O ex-prefeito já esteve lá e não conseguiu corrigir nada. Na verdade, cometeu grandes equívocos e a gente sofre por isso até hoje, e vários outros trechos que ficam assentadamente denotadores do impulsionamento de propaganda de conteúdo negativo. O entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ao reconhecer a ilicitude perpetrada, está, portanto, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o artigo 57C da Lei das Eleições estabelece que o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral somente é permitido para a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado o uso desse tipo de ferramenta com o intuito de criticar ou induzir a ideia de não voto a candidato adversário. E eu colaciono aqui precedentes da relatoria do ministro André Mendonça, do ministro André Ramos Tavares. Por fim, a proibição de impulsionamento de conteúdo negativo e a aplicação de multa correspondente não ferem os princípios constitucionais como a liberdade de expressão e informação no esteio da jurisprudência remansosa desse tribunal, e novamente trago aqui a colação julgados precedentes. O agravante não impugnou de forma objetiva e específica os fundamentos da decisão agravada, uma vez que se limitou a reiterar com pontuais alterações os argumentos já aduzidos no agravo em recurso especial e no apelo nobre, os quais foram devidamente enfrentados pela decisão combatida. Tal circunstância atrai novamente a incidência da súmula 26 do TSE e impede, portanto, o conhecimento do agravo interno, conforme entendimento deste Tribunal Superior. Cito aqui julgado da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, em respaldo a esse entendimento. Em conclusão, voto por não conhecer o agravo regimental. É como voto, senhor presidente. O eminente relator, e retificando no agravo do recurso especial eleitoral 0600-464-46, Taubaté, São Paulo, não conhece do agravo interno. Seguindo a nossa sequência, como voto o ministro Ramos Tavares. Excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes Marques, presidente em exercício deste tribunal, cumprimento Vossa Excelência e peço licença para, na sua pessoa, cumprimentar todos os integrantes deste tribunal, com uma saudação também muito especial ao ministro Gilmar Mendes, que nos dá hoje a honra aqui da sua presença e contribuição. Cumprimentar todos os presentes que nos acompanham hoje, e em especial também os alunos da ESPM de São Paulo, da minha cidade. Sejam muito bem-vindos. Senhor presidente, eu aqui estou acompanhando integralmente, pelas razões já expostas, o voto de Sua Excelência, o ministro relator. Como voto o ministro André Mendonça. Minha saudação também, senhor presidente, a Vossa Excelência, em vosso nome, subscrevendo todos os que já foram mencionados e saudados, mas sem deixar de fazer o registro também da presença do ministro Gilmar, que muito nos honra no TSE, como bendito decano do Supremo Tribunal Federal, e também um registro pela presença dos alunos de Direito, estudantes de Direito da ESPM São Paulo, onde tenho tido a oportunidade também de ministrar classes como convidado pela instituição, essa renomada instituição do nosso país. Senhor presidente, no caso concreto, também, inclusive pelos precedentes
de minha relatoria, já mencionados, eu acompanho o eminente relator. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Bom dia, senhor presidente. Queria cumprimentar a todos os colegas do Tribunal Superior Eleitoral e dizer da honra de retornar a este tribunal agora na condição de substituto e também sem maiores delongas, eu acompanho Sua Excelência, o eminente relator. Como vota a ministra Isabel Galotti? Senhor presidente, subscrevo os cumprimentos feitos por Vossa Excelência a todos os colegas e a todos os presentes nessa sessão, com um cumprimento especial ao ministro Gilmar Mendes, que hoje honra esta bancada, e também aos estudantes do curso de Direito da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Acompanho o voto do relator. Como vota o ministro Antônio Carlos Ferreira? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Uma saudação especial ao ministro Gilmar Mendes, que hoje, para nossa honra e alegria, integra o colegiado. Uma saudação também aos estudantes que nos visitam. Eu desejo a todos um excelente dia. Eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Eu, da mesma forma, acompanho o relator, proclamo o resultado do julgamento. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental nos termos do voto do relator. Só restou alguns processos em lista, então chamo a julgamento duas listas desta pauta que foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário e cujos processos foram previamente divulgados na internet. O conteúdo desses votos já são de conhecimento público. Lista número 1, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, com 2 processos, nos quais Sua Excelência recebe os embargos de declaração como agravos internos e a eles nega provimento. Consulta os eminentes ministros se há alguma divergência. Quanto ao voto do relator, não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravos internos e negou-lhes provimento nos termos do voto do relator. Lista número 1, de relatoria do ministro Ramos Tavares, com 3 processos, nos quais Sua Excelência nega provimento aos agravos internos. Consulta os eminentes ministros se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos nos termos do voto do relator. Algum processo em mesa? Não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, agradeço a presença de todos e, mais uma vez, agradecendo a honrosa presença do ministro Gilmar Mendes, desejo a todos um ótimo dia e declaro encerrada a sessão. O Direto do Plenário, com a transmissão do Tribunal Superior Eleitoral, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.